Olá pessoal, tudo bem? Vocês irão acompanhar agora depoimentos de alunos que sofreram atos racistas. Acompanhe o vídeo. Bom dia, meu nome é Cássia, eu sou do primeiro D e eu tenho 15 anos. A primeira história, né, no caso, o primeiro relato, foi de uma professora que eu estava no 5º ano. E aí, depois que aconteceu um episódio de racismo comigo, a minha mãe foi na escola e ela viu minha mãe. E minha mãe, ela tem traços mais finos que eu. O nariz dela é mais fino, a boca dela é mais fina, enfim, ela tem traços, ela não tem tanto traço assim, mais forte que eu. Aí o que aconteceu foi que num dia, numa aula, ela veio até mim, ela falou assim... Ela veio como que não quer nada, falou assim, tem umas massagens que você poderia fazer para poder afinar seu nariz, para poder ficar igual o da sua mãe. E começou a me ensinar a fazer massagem, não sei o que, faz isso, faz aquilo, faz isso um quanto antes para você poder ter um nariz fino. E aí eu acho que o auge mesmo foi quando ela falou para mim alisar o cabelo, porque a minha cor já não me ajudava a achar um homem. E eu tinha 10 anos de idade. Mas aí eu não cheguei a denunciar porque eu tinha 10 anos de idade, pra mim na minha cabeça aquilo era normal, Enfim, aí eu passei um tempo fazendo isso, passei um tempo não, na verdade eu ainda tenho bastante segurança com o meu cabelo por causa disso, porque é triste, né, tipo, você ser criticada por aquilo que você é. Você acha que isso te ajudou a se autoafirmar, né, enquanto mulher negra e enquanto também a aceitação do seu cabelo crespo da maneira como ele é? Eu acho que isso me impulsionou, tipo assim, em questão, por exemplo, pra mim poder falar na peça do dia 17 que teve, foi muito difícil pra mim porque eu tive que pensar em palavras pra poder me expressar de um modo que eu pudesse falar, porque da vez que aconteceu eu não falei. Então, assim, eu acho que isso me impulsionou a me ajudar a conseguir falar e a conseguir aceitar. Tanto que hoje eu tô sentindo que eu tô um pouquinho mais, graças a Deus, né? Isso te deu mais força para entender o que é o racismo e como combatê-lo também? Sim, porque eu só fui entender que a professora tinha sido racista no 7º ano. E eu, tipo assim, no 7º ano eu tinha 12 anos. Hoje eu já tô com 15, faz 3 anos que eu entendi que foi racismo e faz 5 anos que aconteceu, então assim, eu acho que demorou um tempo pra eu entender e demorou um tempo pra mim saber que eu tava passando, que o que eu tava passando era racismo mesmo. Essa foi a história que mais te marcou? Uma das, né, porque tem bastante. Eu acho que a gente não tá eu esqueci a palavra, mas eu acho que a gente não tá assim, sujeito, excluído, entendeu? A passar por isso. A gente passa por isso todos os dias. Eu acho que toda situação, tudo aquilo que a gente passa é algo pra nos marcar. Então, eu acredito que não é uma das que mais me marcou, não é uma que mais me marcou, mas é uma das, porque tiveram muitas. Que recado você daria nessa luta aí contra o racismo? O que você diria para as próximas gerações e para o pessoal também da escola? Eu acho que para não aceitar, né, para você poder prestar atenção naquilo, principalmente se é um recado para os brancos, no caso, para você saber o que você fala antes de falar, pensar 2 vezes, entendeu? Pesquisar, não é só uma palavra, não é só aquilo que você acha, não é só uma opinião. Isso machuca e isso te deixa, muitas vezes, te oprime e te deixa, assim, triste com a situação, você não consegue se aceitar e isso é um problema, né? E eu acredito também que para as pessoas pretas se aceitar acima de tudo, porque a gente é assim, a gente nasceu assim e é assim que a gente vai seguir e a nossa força é maior que tudo isso. A gente tem poder para se levantar e para erguer a cabeça e passar por cima disso. Isso aí, obrigado. De nada. Bom dia, eu me chamo Keilane, eu tenho 17 anos e sou do 2º A. Assim, são várias coisas que, assim,
eu vejo, que eu olho pra minha infância, eu vejo que me tornou uma pessoa que eu sou hoje, por conta do racismo. Porque a gente ser negra, a gente já é sujeita a várias críticas, várias coisas, então isso só vai deixando a gente mais forte, sabe? Então, desde pequena, eu ouvia que eu não ia conseguir chegar onde eu queria por causa da minha cor, porque hoje eu tenho várias inseguranças por causa do meu cabelo, porque muitas pessoas, tipo, na escola, quando eu era pequena, muitas pessoas chegaram em mim e, tipo, falava que meu cabelo era duro, falava que eu era feia e que minha boca era muito grande. Falava, meu nariz não chegou, não é grande, né? Mas, assim, as pessoas me chamavam de macaca. Isso doía em mim, sabe? Eu chegava na minha mãe e falava, mãe, por que que eu não sou igual a eles? Por que que Deus me escolheu pra ser assim? Eu não mereço, o que que eu fiz de errado pra ser assim? E tipo assim, essa é uma luta que a gente tem, a gente luta isso todos os dias, isso é constante. E isso machuca a gente. Mas assim, olhando pro lado bom, isso vai deixando a gente mais forte, mais resistente pra gente conseguir lutar contra isso. Mas isso machuca. Eu era uma criança de 7 anos, quando uma pessoa chegava e me chamava de neguinha do pastoleiro, cabelo duro, e dizia que eu não ia chegar em lugar nenhum. E isso machuca a gente. E fala, nossa, será que ele tá falando a verdade? Por que que eu sou tão diferente pra eles? A gente veste as mesmas roupas, a gente come a mesma coisa, a gente, se ficar doente, a gente precisa do mesmo remédio. Por que que eu sou tão diferente pra eles só porque eu sou negra? E assim, eu conversava muito com a minha mãe e ela falava, minha filha, a gente tem que ser forte, porque ela falava que a gente ela tentava aumentar minha autoestima, porque desde então, quando a gente é negro, a gente não tem autoestima, porque as pessoas, tipo assim, eu falo até não é só, porque assim, não é só branco que fala isso, e negro também. A gente tem que ver o racismo, não é só em branco, porque negros também faz isso. E isso é o que mais dói na gente, porque esses negros que faz racismo com a gente era pra estar se juntando com a gente pra lutar contra isso. E assim, teve uma cena que mais me marcou, foi quando eu tava no ônibus. E aí, tinha uma mulher branca em pé. E aí ela tava falando, ai, como eu tô cansada, não sei o que, queria sentar e tal. Aí ela pegou e falou pra mim, assim, ai, você que é negra, já é acostumada a sofrer na vida, deixa eu sentar, não sei o que, fica em pé e tal. Aí eu olhei pra ela e perguntei, por que você acha que eu tenho que levantar pra você sentar? Uai, eu paguei a passagem e a gente tá no mesmo ônibus, eu cheguei primeiro, então eu também tenho o direito de sentar aqui. E aí ela começou a falar da minha cor, começou a falar diversas coisas. E tipo assim, aquilo me abalou muito, eu cheguei em casa chorando e foi uma coisa muito difícil pra mim. Mas assim, cada situação que acontece comigo, eu consigo erguer minha cabeça. É difícil, eu tenho, assim, eu fico pensando naquelas pessoas que não têm apoio, porque eu tenho muito apoio da minha mãe. Ela me ajuda. Eu sempre chego em casa, converso com ela quando eu fico muito mal. E aí eu começo a chorar, porque assim, eu me sinto diferente, né? Vamos se dizer. E assim, a minha mãe, ela é um alicerce pra mim, sabe? E também teve várias situações que aconteceu comigo na escola, desde a infância. Teve uma vez que eu estava na aula da professora e a gente estava comentando sobre racismo. E aí ela chegou e falou assim, ai, pra vocês queimadinhos, tudo é racismo. E aí eu falei assim, professora, olha o que a senhora tá falando, isso é racismo, você chegar em nós e falar isso. Aí ela falou assim, aí eu falei assim, e eu posso denunciar a senhora por causa disso. E ela falou assim, isso não vai acontecer de eu ser presa, porque o meu filho é advogado. Aí eu me calei. Por muitas das vezes, se eu for colocar ela na justiça por conta disso, quem que vai ter voz? Ela que tem um filho advogado e branca, ou eu que sou preta, pobre e moro com a minha mãe que também é preta e empregada doméstica? É sempre bom lembrar que crime de racismo ela pode ter o melhor advogado do mundo. Crime de racismo é inafiançável e ela pode ter a maior quantidade de advogados que ela não vai conseguir sair dessa.
É sempre. Mas então, é porque as pessoas negras, elas tipo assim, elas estão acostumadas tanto a viver com isso que pra elas é só mais um ato. Isso é só mais uma coisa. E assim, não vão deixar se abalar por causa disso. É só erguer a cabeça e continuar a luta. Mas a gente não pode, a gente tem que denunciar, porque senão a gente nunca vai mudar e vai continuar a coisa que tá sendo um mundo racista. Então a nossa geração tem que mudar isso. Que mensagem você daria? A mensagem que eu passaria hoje é que para mães de filhos negros, cuidem dos seus filhos, falem com eles, converse, porque muitas das vezes eles estão passando por isso e não falam. Então, fala com eles que não é normal, que eles venham conversar com você para que possa tomar as medidas cabíveis e que você que está sofrendo racismo, pode ser grande, pequeno, que está sofrendo racismo, por favor, denuncie ou fale para alguém que possam fazer isso por você, porque você não está sozinho e a gente tá junto nessa luta. E vocês nunca vão estar sozinhos. A gente é uma união e a gente vai conseguir passar por isso. Muito obrigada. Primeiro, se apresente. Tá, meu nome é João Hugo, tenho 18 anos e sou do 3º A. João, fala pra gente como é que tá sendo esse processo de autoafirmação como gay e negro na escola. Meu Deus, primeiro que é difícil, né, vamos dizer por aí, que é muito difícil você primeiro ser negro e também gay. Eu acho que isso é muito difícil na sociedade hoje em dia, né, porque a gente somos muito, como posso dizer, a gente são muitos inválidos, né? A gente sente muito preconceito, muita homofobia, a gente é deixado pra baixo, sabe? Então acho que hoje em dia na sociedade é muito difícil ser. Você acha que a discriminação ela piora pelo fato de você ser negro e também ser gay? Sim. Qual situação você acha que talvez tenha te mostrado isso com maior frequência? Com mais frequência? Eu acho que nos dois traz mais frequência, né? Mas, tipo, um traz mais, que eu, tipo, no... Por eu ser negro, eu acho que mais também. Você consegue sentir que potencializa. Isso piora pelo fato também de você ser negro. Sim, demais. Vamos dizer... Falar da minha história quando eu alisei meu cabelo. E na minha infância, assim, eu, tipo, tive o cabelo cacheado, mas, tipo, muito curto. Então, eu, tipo, sempre fui chamado de cascão, cabelo duro. E tipo, deixei uma época que eu ficava mal, né? Todo mundo fica mal por ser chamado de cascão e do cabelo duro. E aí, teve uma época que eu deixei meu cabelo crescer. Mas, tipo, ele tava bem black. Aí, foi quando eu decidi alisar ele. Achando que isso ia melhorar. Só que não melhorou. Porque daí eu fui chamado de calopsita, do cabelo duro, mesmo assim. Então, não adiantou nada eu ter alisado meu cabelo pra me sentir melhor, pra não sentir melhor. Então foi quando eu rapei ele. Aí eu deixei ele também mais curto. Aí foi quando na pandemia eu vi pessoas negras deixando o cabelo crescer. E foi quando me inspirou a deixar meu cabelo crescer. Então, tipo, hoje eu não vou dizer que eu... Como eu posso dizer? Eu não... Ai, meu Deus. Eu não aceito meu cabelo 100%, porque meu cabelo, tipo, ele é um cacheado, mas, tipo, indo pro black. Então, hoje eu faço a finalização dele, mas ele não é assim. Talvez um dia eu possa deixar ele assim, solto, pra respirar. Mas hoje não. Mas um dia eu posso deixar. Mas hoje você se dá melhor com você mesmo, com as suas lutas. Isso pra você tá sendo uma coisa mais natural? Sim, hoje em dia eu encaro mais, sabe? Os desafios que tem pela frente. Tá bom, né? Obrigado. Imagina. Se apresenta pra gente. Meu nome é Camille, eu tenho 17 anos e sou aluna aqui do Adair mesmo, do 2º ano A.
Uma história que me marcou muito até hoje foi uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 4 anos de idade. Eu estudava numa creche, isso aconteceu na creche, e eu tinha uma professora branca. E na minha sala só tinha eu de negra, única menina negra, única pessoa negra. E essa professora, ela nunca gostou de mim, pelo fato de eu ser negra. E quando a gente fazia roda de brincadeira, ela nunca me deixava brincar. Às vezes eu ficava sentada assim no chão, ela pisava na minha mão, ela me batia. Quando eu pedia pra ir no banheiro, ela não deixava. Ela deixava qualquer outra pessoa branca ir, mas comigo não. Quando eu tinha lanche assim dentro da sala de aula, muitas vezes ela não me dava. Quem me dava era colegas meus. E isso me marcou tanto que é uma coisa que eu lembro até hoje, mesmo eu tendo 4 anos de idade na época. Eu lembro que muitas vezes eu chegava em casa e perguntava pra minha mãe por que ela me tratava assim. Por que eu era tão diferente de todo mundo da minha sala. Eu tinha uma melhor amiga, ela era branca, loira, dos olhos verdes. E eu sempre me comparei com ela. Eu tenho amizade com essa menina desde os 2 anos. Ela nunca me discriminou, ela sempre foi muito amiga minha. Mas eu sempre me comparei com ela. Sempre chegava em casa e perguntava, mãe, por que eu não sou igual fulana? Por que eu não sou igual a senhora? Porque minha mãe é branca. Por que eu sou tão diferente da senhora? Tão diferente da minha irmã? E ela sempre me dizia que eu não era diferente, que eu sou igual a ela, que ela me amava, mesmo eu não sendo da mesma cor que ela, e que eu não precisava ter medo. Mas essa professora, eu fiquei 2 anos tendo aula com ela, e dentro desses 2 anos ela sempre foi assim. Ela sempre me tratou muito mal. E não adiantava levar para a direção da creche, porque nunca deu nada para ela. E mesmo meus pais indo conversar com ela numa boa, ela dizia que não, que eu estava inventando, que ela me tratava como qualquer outra aluna, que eles não precisavam se preocupar, que nada do que eu estava dizendo estava acontecendo de fato. Sempre invalidando o que eu dizia. E graças a Deus minha mãe sempre esteve do meu lado e ela sempre acreditou em mim. E isso só parou quando a minha mãe interviu. Quando a minha mãe resolveu ir na escola e acabar com isso. Ela e minha irmã. E foi aí que parou. Porque se a minha irmã e minha mãe não tivessem ido, eu tenho certeza que até o final do meu período naquela escola eu teria sofrido racismo pelaquela professora. E ela sempre falava do meu cabelo, porque antes meu cabelo ele era mais cheio e grande, eu tinha muito cabelo. E aí ela sempre falava que eu não, mesmo sendo criança, eu lembro de tudo que ela me falava, tudo. Ela falava que eu não ia conseguir ser nada, eu tinha 4 anos de idade. Ela falava que eu não ia conseguir ser nada, que eu até poderia tentar, mas em comparado com uma pessoa branca, eu não teria um lugar alto. Eu não seria uma pessoa padrão alto. E por muito tempo eu acreditei em todas as palavras dela. Eu fui realmente entender que nada do que ela estava falando era real quando, com 13, 14 anos de idade. Depois de 10 anos que já tinha acontecido isso. Porque nesse período de aceitação foi muito difícil, porque aconteceu várias outras coisas. Aqui na escola mesmo, uma colega de classe, uma vez... De classe não, uma colega. A minha turma estava jogando queimada contra a turma dela. E a minha turma estava perdendo, só que a minha turma estava de boa com isso. E só faltava eu para ser queimada. Ela estava na arquibancada atrás de mim. E aí ela virou para mim... Eu de costas pra ela, ela falou pra mim, ela me chamou de macaca e falou que eu tinha que ser queimada logo, que era pra mim deixar eles me queimarem logo. E aí eu só ignorei ela, até que ela falou do meu cabelo. Ela me chamou de cabelo duro e falou do meu cabelo, e quando ela falou isso, me veio tudo aquilo que eu sofri quando eu tinha 4 anos de idade. Veio tudo
tudo à tona, tudo voltou, comecei a lembrar de cada coisinha que essa professora me dizia. Até hoje, quando alguém comenta, quando alguém infeliz fala do meu cabelo, eu lembro dessa professora, porque realmente me marcou muito, muito mesmo. E hoje, como você lida com isso na sua cabeça? Hoje eu posso dizer que eu lido muito melhor. Hoje eu não me calo quando acontece isso comigo. Ou com qualquer outra pessoa que seja amigo meu, mesmo não sendo um amigo meu, eu não me calo. Eu falo mesmo, porque eu sei que se eu me calar só vai piorar. Apesar que muitas vezes, mesmo você falando, você se posicionando, continua. Eles não param, o agressor não para, continua falando. Mas eu sei que se eu me calar vai ser pior. Então hoje eu entendi que tudo aquilo que eu passei, hoje eu posso usar como força. Pra mim poder me defender e defender outras pessoas. Obrigado. De nada.